tem um tema que Deus tem falado muito comigo, que diz muito respeito a todos nós, em todo o tempo, que é oração. Oração. Gente, hoje a gente está com visitas queridas aqui. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui e dizer que por um tempo estaremos aqui, mas daqui a pouco estaremos em outro local, viu, gente? Quem diz amém comigo, gente? Então tá. Tiago 5. Cessou toda movimentação, gente? Tiago, capítulo 5, verso 16, parte B, diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, o que é uma oração? A gente fala muito em oração, muito em prece, em rezas, mas o que é oração? Roberto, oração é uma aproximação nossa com Deus, através de palavras, pensamentos. Para quê? Para gerar um relacionamento. Eu converso com a Caroline. E aí, por eu conversar com ela, Deus tem criado entre nós um relacionamento. Todo relacionamento começa com uma conversa. É ou não é, gente? Nós nos relacionamos com as pessoas em todos os níveis, em qualquer grau que seja, começando com uma conversa. Com o quê? Com uma aproximação. E aí eu fui entender o que é o justo. Por que a Bíblia fala do justo? Que a oração do justo é poderosa e eficaz. Aí eu fiquei, poxa, quem é justo? Né? Quem é o justo? A Bíblia, quando a Bíblia menciona sobre justo, ela está se referindo àquele que procura agir segundo o princípio, a vontade e os mandamentos de Deus. Nós não encontramos justos. Tem um texto onde a Bíblia fala que o justo é o Senhor. Mas quando a Bíblia menciona a respeito de alguém, que a oração daquele justo é poderosa e eficaz, eu fui atrás de saber quem que é aquele justo que a Bíblia está mencionando. É aquele que busca andar nos caminhos, busca conhecer a vontade, busca fazer a vontade. E se a gente for parafrasear a doutora Cleia este texto, nós temos aqui, ou seja, aquele que busca fazer a vontade de Deus, que é o justo, tem as suas orações respondidas. Amém? Quem aqui quer que as suas orações sejam respondidas? Caled, você quer que as suas orações sejam respondidas? Então, gente, eu quero que você não perca nenhum milímetro dessa ministração hoje. Porque tem dias que eu estou digerindo ela. Tem dias que eu estou ruminando essa palavra. E eu ruminando, Deus tem falado tanto comigo que eu mudei a minha forma de orar. A gente precisa entender certas coisas. E eu consegui enxergar algumas coisas com essa ministração. Mas nós não podemos ter distrações, amém? A oração, gente, não é para alguns. Não, ela é para todos aqueles que entendem que precisam do poder de Deus. Que entende que não é autossuficiente. Que você entende que tudo não acaba, que você não é o fim de tudo. Que você não é autossuficiente. O que a oração faz, gente? A oração, ela une a fraqueza do homem ao poder de Deus. Olha que tremendo isso. Conecta o altar da terra ao trono do céu e volta como uma intervenção sobrenatural para nós. Amém. Você entende? Olha o poder da oração. Ela consegue conectar o céu com a terra e te dar resposta. É isso que ela faz. E quando a igreja ora, os céus respondem. E vou te falar por quê. É porque a sua oração é poderosa? Não. Tem gente que fala assim, eu oro forte. A minha oração é poderosa. Eu conheci a mãe de uma amiga minha, muito
muito engraçada ela. Olha aqui, eu boto o meu joelho no chão, e eu desço, e Deus não fica calado. E Deus faz, porque quando eu faço... Eu já fiquei com medo dela. Falei, meu Deus do céu, já pensou se ela orar contra mim? Meu Deus do céu, que poder é esse? Porque eu bato meu joelho. E eu fiquei olhando, Deus é obrigado a atender ela, né? Essa imposição, Deus é o quê? Obrigado. Ele é empregado dela, misericórdia. Mas não, gente, quando a igreja ora, os céus respondem, não é porque a nossa oração é toda poderosa, mas sim porque é dirigida a um Deus poderoso. Amém. A um Deus que tem poder de escutar e de responder. E a unidade de propósito expressa em oração, ela tem um poder inimaginável. Quando nós nos unimos juntos para orar por um propósito, é incrível. Quando nós nos juntamos para orar por uma nação, nós podemos ver uma nação sendo transformada pelo poder da oração. Eu me lembro há um tempo atrás que nós vimos um testemunho de uma nação que tinha muita escassez. Os seus rios haviam secado por maldições. A terra tinha entrado num nível de escassez muito grande. E o povo de lá havia sido liberto de seitas que faziam com que eles viviam uma maldição tenebrosa. E eles começaram a orar pela mudança daquela região. Eles começaram a orar juntos. E houve uma transformação naquela nação muito grande, que rios que haviam que não existiam mais, passaram a fluir, ter afluentes novamente e ser próspera por causa do poder da oração. Então, quando nós oramos, a unidade propósito expressa em oração, ela tem um poder incrível. E quando nós oramos juntos, de forma coletiva, e aí eu quero mencionar para vocês como é importante quando você participa de uma oração coletiva, quando você participa de um grupo, quando você ora numa igreja, quando você está junto em oração coletiva. Eu e o pastor Júnior, esse ano, nós vamos fazer 22 anos de casados. 22. E o Samir, que não sei quem conhece o pastor Samir, meu irmão, que hoje mora na Flórida, ele sempre falou uma coisa: a vida de vocês é diferenciada, mas desde que vocês namoram, vocês oram juntos. Nós oramos juntos desde que nós namoramos. Quando o Júnior tinha que morar em outra cidade ou outro país, porque a nossa história, a gente fala, eu estava até comentando esses dias, que a nossa vida é no aeroporto, Jússi. Desde que nós namoramos, a nossa vida é no aeroporto, ou ele morando em um lugar, ou fazendo curso em um lugar, ou eu indo para algum país, ou voltando não sei o quê. É sempre assim. Mas, mesmo na distância, nós orávamos por telefone. Nós sempre tivemos essa conexão de orar juntos. E Mateus 18, 19 e 20 diz assim, que se 2 ou mais pedirem juntos, orarem juntos, ali Deus estabelecerá a bênção dele. Isso é muito importante. Quando você tem uma convocação coletiva de oração, nós temos aqui, para quem não sabe, um propósito de todo o ano. O ano inteiro, durante todos os meses, nós nos encontramos por 3 madrugadas, 3 horas da manhã. Por 3 madrugadas, nós oramos 3 horas da manhã, todo mês. E é um grupo grande que vem crescendo, a gente faz ali pelo Google Meet, e a gente ora juntos por causas. A história da casa da doutora Cleia, que estava ali, né, precisando há 10 anos ser vendida lá em Maceió, a gente começou a orar no grupo nas 3 horas da manhã, não foi, Cleia? Menos de um mês surgiu um comprador, olha que coisa, né? Então, a oração coletiva, ela tem um poder muito grande, e orar juntos como igreja nos arremete à essência original da igreja. Sabe qual é a essência original? Sermos um só corpo. A oração em conjunto, ela é muito poderosa. Eu falo isso, quando eu estava preparando a palavra, Deus vinha me trazendo isso. Olha, avisa para eles que cada momento que vocês se unem num propósito de oração, Deus mexe tudo.
É muito forte isso. E eu me lembrei, Mabel, posso mencionar do dia que vocês vieram aqui? Posso? Ela nem sabe o que é. Mas eu me lembrei. A Mabel é dona da cultura inglesa ali, de vez em quando ela tem uns QRUzinhos para resolver ali. E teve um dia que ela teve uma situação ali meio, né, periclitante. Aí ela vira, liga para a gente, pastor, o Rodrigo, que não é bobo, estamos indo aí, estamos chegando aí na casa de vocês. Acho que era segunda-feira, na hora do almoço, à tarde, sei lá. Aí chegou, situação é essa, pastora, a situação é essa. Realmente era uma situação extremamente difícil. Era uma situação que podia realmente trazer muita dor de cabeça para eles. E nós fizemos uma oração. O pastor Júnior aconselhou como advogado, né, usou os talentos dele para dar as orientações, mas falou, mas isso aqui não adianta não, a gente tem que realmente orar para Deus intervir nisso aqui. Gente, foi incrível. Nós oramos naquela hora, e quando é que foi a resposta do desfecho? No outro dia de manhã? No outro dia de manhã, Deus entrou com uma intervenção tão grande por eles, que eu vi a situação sendo mudada. Então, esse é o poder, não foi, Mabel? Assim, esse é o poder da oração. É o que Deus pode fazer. Deus muda circunstâncias através de oração. Ele cura, Ele liberta, Ele prospera, Ele muda a situação de filhos, Ele cura vício, Ele entra nas empresas, Ele faz um movimento, Ele sopra o seu nome, Ele rompe as cadeias, Ele traz dinheiro que estava escondido não sei aonde, e você começa a viver algo que você não vivia. Por quê? Porque Deus age por meio de orações. E você vai entender aqui por que eu vou bater tanto nessa tecla até o final da oração, da ministração. Porque existe uma relação, gente. Eu quero que vocês entendam. Uma relação, agora você vai entender os nuances da oração. Existe uma relação muito forte entre a vontade de Deus e algo que nós pedimos. Existe uma conexão, uma relação muito forte. A oração que nós fazemos tem sempre que nos levar, nos inclinar para a vontade de Deus. Uai, pastora, mas e a minha vontade? Calma. Calma. Não, mas eu estou orando a minha vontade. Ei, calma. A sua oração sempre tem que te inclinar para a vontade de Deus. Se a nossa oração ela estiver em colisão com a vontade de Deus, nós precisamos recuar. Nós precisamos recuar imediatamente e nos submeter ao plano de Deus. Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa muito séria. A oração tem um poder extraordinário dentro da vontade de Deus. Mas fora da vontade de Deus, ela se torna abominável. Eita! Vamos lá, Provérbios 28, 9. E quem estiver acompanhando pela Bíblia, eu uso a versão NVI, e fica bem ligado nos textos que nós vamos ler. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Algumas versões falam que as suas orações se tornam abomináveis. Esse provérbio fala que quem resiste seguir a palavra de Deus, Roberto, quem resiste seguir a palavra de Deus, quem resiste à orientação de Deus, até a sua oração abominável. Ou seja, quem se portar contra a vontade de Deus, não terá a sua oração atendida. Não terá a sua oração atendida. Aí, depois nós vamos lá para 1 Timóteo 1, do verso 1 ao 4, diz assim, antes de tudo, e aqui foi um grande ensinamento, viu, Patrícia, para mim e para você essa semana, que esse texto vai falar muito com nós duas. A Bíblia fala aqui, antes de tudo, o que quer dizer antes de tudo, gente? Antes de tudo é o quê, gente? O que é, doutora Cléia? Antes de tudo. Ana, o que é antes de tudo? É antes de tudo, né?
Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Estão escutando, gente? Está todo mundo escutando? Ouvido aberto? Ouvido aberto. Jússi, a gente vai orar muito por você, minha irmã, também. Pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável ao Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos. O presidente está incluso aqui? Todos, gente? Está? O governador está incluso? Os ministros estão inclusos? Sim. E os vereadores? Sim. E o síndico do seu prédio? Deus, Ele deseja nos dar uma vida mansa e tranquila, segundo o livro de Timóteo. Deus quer nos dar uma vida mansa e tranquila. E eu não quero falar de política, não, gente. Eu só trouxe esse texto, né, Patrícia, que é muito importante. Deus, Ele deseja nos dar uma vida mansa e tranquila. Quem aqui quer uma vida mansa e tranquila? Todos queremos, todos precisamos dessa vida mansa e tranquila. E Ele revela como se dará isso. Ele fala antes de tudo. Ou seja, a nossa primeira oração. Nós temos que começar a nossa oração abençoando o nosso país, abençoando as nossas autoridades. Por quê? Porque a Bíblia termina aquele versículo falando assim, que Deus quer que todos sejam salvos. As pessoas têm livre-arbítrio, se elas optarem por outros caminhos, elas vão pagar o preço por isso. Nós não temos nada com isso, mas nós temos que aprender a orar. Eu estou te ensinando a chegar diante de Deus nessa noite. Eu estou te ensinando como é que você vai chegar à presença de Deus, porque se nós não estivermos alinhados à vontade principal, inicial, essencial do Senhor, nós não vamos ter as nossas orações. Sabe quando você ora pelo seu filho, talvez seja interrompido isso, porque você não quis escutar a orientação do Senhor. E eu falo que tem horas que esse tipo de oração aqui é a minha maior luta. Alguns sabem por quê. Né, Fonseca? E a responsabilidade por orar pela nossa nação e por tudo isso é nossa. E é a primeira. E Deus está dizendo, se você orar, eu vou fazer. Amém. Se nós orarmos, Ele vai fazer. Amém. Sabe, e pela soberania de Deus, Michele, não é por quem nós somos. Pela soberania do Senhor, Ele instituiu o quê? Agir pela oração do seu povo segundo a vontade dEle. E a realização da vontade de Deus vai ser com a nossa cooperação. Nós precisamos entender, e até o final dessa ministração você vai entender a importância da sua oração. Você vai entender que Deus, Ele age através da sua oração, mas com a sua cooperação. Porque Ele instituiu isso pela soberania dEle. É vontade de Deus que haja prosperidade e justiça no nosso país. E nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar pela segurança do nosso país. Sabe por quê? Para os nossos filhos não serem alcançados pelo mal. Para que nossos filhos possam ir para a escola e voltar em segurança. Nós precisamos orar pela nossa nação, para que venha recurso para as nossas mãos, a gente tenha um país próspero. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou personificando e nem quero. Porque se eu fosse fazer isso, aí eu podia errar. Em Salmo 6:9, Davi diz o seguinte: o Senhor ouviu a minha súplica. Lembram do rei Davi? Todo mundo aqui lembra, rei Davi? O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Em vários momentos, nós vemos Deus agindo, escutando a oração de Davi. Eu sou muito apaixonada por Davi. Eu estudo sobre Davi, prego sobre Davi há anos já. Eu gosto muito de Davi. Davi, para mim,
grande referência. Antes dele ir para as guerras, ele se dobrava, ele orava, ele falava com Deus, ele perguntava se ele deveria ir, ele se sujeitava, ele se humilhava e era um rei poderosíssimo. Isso me chama atenção, porque muitas vezes parece que quando nós somos poderosos, temos dinheiro, temos posições, a gente pensa que não precisa de Deus. É verdade. Meu Deus, quanto erro da nossa parte, como somos falhos nisso. Mas rei Davi, para mim, é uma grande inspiração de humildade. Por isso que não é à toa que a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Olha, um homem como esse, tremendo, gente, que me inspira em muito, porque, poxa, com aquele poderio todo dele, a Bíblia identifica e fala que era segundo o coração dele. Coisa mais linda. E em vários momentos a gente vê Deus agindo pela vida dele, atendendo as orações dele. Mas teve um certo momento que Deus rejeitou a oração dele. Deus rejeitou a oração de Davi. Segundo Samuel 12, 16, diz o seguinte, que Davi implorou a Deus em favor da criança. Quem puder, abre aí, 2 Samuel 12, 16 a 18. Diz aqui, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Essa criança era o filho dele. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Gente, olha a cena. Davi, jogado no chão, chorando, de jejum, 7 anos, clamando pelo seu filho. 7 dias, gente. Só queria saber se vocês estavam atentos aí, ó. Está todo mundo atento. 7 dias. Imagina o rei Davi, com a cara no chão. Devia estar todo sujo, todo babado, todo amassado. Chorando 7 dias. Davi, ele teve suas orações atendidas por Deus, enquanto ele andava nos caminhos de Deus. Na hora que ele pisou na bola, a sua oração foi rejeitada. Nesse episódio, ele estava orando pelo filho que ele havia feito junto a Batseba, uma mulher que era casada, e ele cometeu adultério com ela. E a Bíblia fala que por mais que ele chorasse, que ele jejuasse, que ele clamasse, que ele já era conhecido nos céus por Deus, Deus amava ele, Deus já tinha aquele carinho, aquela relação muito próxima com Davi. Davi era um homem que inclinava o coração, que o coração de Deus se inclinava para ele. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oração dele. No momento que ele desalinhou a vontade de Deus, ele perdeu. Temos a garantia da resposta quando alinhamos o que queremos à vontade absoluta e plena de Deus. Em 1 João 5,14, fala sobre se pedirmos segundo a vontade de Deus. Vamos lá. Diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, de acordo com o que, gente? A sua vontade. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Como é que nós podemos saber a vontade de Deus ao orarmos? Talvez seja essa pergunta dentro de você, como já esteve em mim várias vezes, né? Como é que eu vou saber a vontade de Deus ao orarmos? Primeiro, eu vou dar 2 dicas. Nessas 2 dicas nós vamos crescer. Os nossos olhos vão ter mais entendimento, o nosso coração vai ter mais entendimento. Primeiro, vamos lá. Com o que está revelado nas Escrituras? Gente, salvação é vontade de Deus? Sim ou não? Está na Bíblia? Sim.
Cura é vontade de Deus? Está na Bíblia? Sim. Libertação é vontade de Deus? Está na Bíblia? Sim. Perdão, gente. E perdão, está na Bíblia? É vontade de Deus? O perdão é quando está tudo bem? Perdão é fácil? Perdão é para alguns? Perdão é para todos. Prosperidade está na Bíblia? Deus tem vontade, Deus quer que nós prosperemos? Então, o que está na Escritura, o que já está revelado, nós sabemos que se trata da vontade de Deus. Isso já está na palavra, e é vontade de Deus, e é por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras. Por isso que nós precisamos entender a Bíblia, por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Sabe, também nós temos um hábito aqui, ler a Bíblia inteira uma vez por ano. Estamos encerrando este ano, ano que vem nós vamos começar de novo. Pastora, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Gente, se eu não me engano, eu estou fechando pela 15ª vez. Posso ler muito mais que isso. Não estou me gabando, não. Tem um monte de coisa que quando eu leio parece que eu nunca li. Foi a primeira vez. Então, a gente precisa conhecer as Escrituras. Aí, de repente, você fala assim, opa, não quero nem conhecer tudo, né? Porque se eu conhecer, eu vou saber e tal. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 22, 29. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Ei, presta atenção. Se você recusar a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o que as Escrituras diz, você não vai poder conhecer o poder de Deus. Você está entendendo? Se você se omitir, se você não entender que a palavra de Deus tem que ser prioridade na sua vida, você não vai conhecer o poder de Deus e você não vai poder desfrutar de orações respondidas. Porque a revelação do poder de Deus se dá por conhecimento da palavra, através da liberação da sua boca. Quem está me entendendo? Vocês estão me entendendo, gente? Eu estou muito rápido. Segunda forma de você entender qual é a vontade de Deus. Segundo, com a direção clara que o Espírito testifica dentro de nós. E como que se dá isso? Primeiro nós precisamos ter o Espírito Santo. Como que a gente tem o Espírito Santo? No momento que nós abrimos o nosso coração para Jesus e falamos assim, eu quero o Senhor na minha vida. Porque, olha, diferente do nosso adversário, do inimigo, o Senhor só entra na nossa vida, faz morada, se estabelece, muda tudo quando nós damos essa autorização. Ele não é oportunista. O Senhor espera você autorizar a palavra em você. E a palavra fala sobre a direção, quando o Espírito Santo testifica. E nós temos que ter muito cuidado com essa vozinha. Porque nós não podemos confundir com o impulso da alma. Sabe, ter a voz é uma voz sutil. Eu tenho muita experiência desse tipo. E eu aconselho vocês, peça ao Senhor discernimento de espírito. Peça ao Senhor intimidade com o Espírito Santo. Peça ao Senhor para calar vozes que não são dele na sua vida. Para que você entenda, porque nós não podemos confundir a voz do impulso da alma com momentos que Deus quer falar conosco. Tem aquele momento que a gente sente aquele peso de oração. Eu me lembro quantas situações. Teve uma situação minha de voo, que eu estava no voo, o pastor Júnior estava pilotando, que por sinal é um excelente piloto, viu, gente? Desde ontem os coaches estão falando bem, eu tenho que falar bem também, né, gente? Excelente piloto, gente. Fora que quando a coisa dá ruim, ele fica orando lá e acaba dando bom. E aí a gente estava num voo vindo de, acho que Natal para Brasília, à noite, num avião pequeno. Estava eu, ele, o copiloto, né, e mais um mecânico, eu acho, mais umas 2 pessoas. E aí eu estava dentro do voo, de repente eu escutei uma vozinha assim, ora, comece a orar.
E naquele momento eu não estava entendendo. Opa, está tudo bem aqui, o voo está bem tranquilo. Estava bem tranquilo. De repente, gente, eu só vejo a cara do Júnior assim, que eu estava sentada bem atrás dele. Eu só vejo a cara dele assim, olhando para o painel lá, para os botões, para tudo. Eu falei, meu Deus. E o avião jogava para cima. Ele jogava tanto, e eu apertava meu cinto, parece que o meu cinto estava frouxo. Eu apertava e ele... E ficou um tempo, e eu comecei a orar e clamar dentro do avião. Eu clamava, orava, clamava. E aí eu via, olhava para o... Como chama aquele negócio do vidro? Para-brisa. Aparecia tipo um raiozinho, como é o nome daquele? Fogo de Santelmo. Eu olhava assim um raiozinho no vidro. E uma tempestade, e a gente num avião pequeno à noite. E eu orando e clamando, e o avião pá, pá, pá. De repente eu senti uma voz. Isso levou uns 20 minutos, né, ou mais. De repente eu senti uma vozinha bem calma, suave. Passou. Eu parei de orar. Gente, eu parei. O avião estabilizou, voltou ao normal, o painel voltou a funcionar, que havia dado um panezinho, o foguinho saiu, e as coisas voltaram ao normal. Foi uma experiência muito forte. Na realidade, eu acho que foram mais de 20 minutos, porque foi muito tempo. E ali o quê? Eu tive um peso de oração. Eu tive uma direção clara do que Deus falou para eu fazer naquele momento. Uma direção muito clara. E muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado como é que está a nossa alma. Porque muitas vezes nós estamos com a alma muito na carne. Os nossos desejos, a nossa carne está pujante, está latente. E o que acontece? E isso tem que ser muito bem controlado. Muitas vezes nós, de repente, o seu marido te tratou mal, alguma coisa aconteceu. E você foi para a rua, Satanás vai e manda um cara chegar e fazer um elogio. Nossa, Rafa, como você está linda. Nossa, seu marido não deve te olhar como eu te olho. E aí qualquer um desses papos furados que a gente já sabe, né? E é o quê? É um momento onde nós estamos fragilizadas. E, de repente, nisso, entra algo no nosso coração e a gente começa a orar. Orar por uma outra pessoa. Orar para um casamento ser desfeito, ou então tem um problema e você começa a orar por uma separação da qual Deus não quer que você faça. A gente tem que ter cuidado com o que nós temos colocado na presença de Deus. Então, como saber a vontade? Uma palavra revelada das Escrituras. Segundo, o que o Espírito Santo testifica em nós. Por isso, nós temos que estar fortalecidos para que a gente não seja induzido, para que a carne, para que as emoções, para que a alma nos leve a orar, sabe? Orientar a nossa oração para orar errado, porque senão a nossa oração se torna abominável. Gente, eu não estou brincando, eu escuto cada coisa absurda. Esses dias eu conversei com uma pessoa que está muito chateada com o esposo, e ela virou para mim e claramente falou: eu estou orando porque meu esposo vai morrer. E eu já estou preparada. Tipo assim, ela quer. Eu acho que ela ora todos os dias. Senhor, apressa esse momento. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Como uma alma ferida comete erros. Mas não está aqui não, viu, irmão? Mas não está aqui não. Pode respirar. Pode respirar, você pode respirar. Não foi você que tomou café comigo e contou essa história. Respira. Então, assim, isso é o que? É uma alma ferida. É uma alma sem direção de Deus. É uma alma sem direção de Deus. Porque quando nós estamos feridos, nós temos uma tendência absurda de cometer erros grandes. A oração, além do instrumento de alcançarmos aquilo que desejamos, é um instrumento de Deus de rendição e transformação da nossa vida.
Presta muita atenção nisso. É quando vamos orar por algo e nos submetemos o que queremos à vontade de Deus. Para saber, sabe o quê? Se vamos perseverar naquela oração ou se vamos recuar. A oração é um momento de transformação da nossa vida. É um momento de rendição. E o maior exemplo disso, eu quero compartilhar isso com vocês. O maior exemplo disso é Jesus no Getsêmani. No jardim do Getsêmani. Jesus ali naquele momento de dor, de apreensão, de pressão, de tensão. Ele foi orar. Inclusive, eu quero fazer um parênteses. Se você lê bastante sobre a vida de Jesus, em muitos momentos nós vemos Jesus se afastando e indo orar. E a gente não quer orar. E a gente acha que não precisa de orar. Leia a palavra, você vai ver. Estuda sobre Jesus. Para de estudar assuntos aí aleatórios. Se você nunca leu a Bíblia inteira, para de ler outros livros. Leia primeiro toda a Bíblia, depois você lê os outros livros. E Jesus sempre se afastava e tinha um momento dele de oração. Ele tinha os momentos dele de dores. E ali no Getsêmani, Jesus, ele parou, foi orar. E falou com Deus: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice. Próprio Jesus orou: passa de mim esse cálice. Porém, ele falou: mas porém que não seja a minha vontade, seja a tua. Olha aqui em Mateus 26 diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, se for possível. Olha que oração, gente. Afaste de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Gente, olha que oração. Sabe o que aconteceu com essa oração? O Pai não escutou. O Pai não escutou a oração de Jesus. Por quê? Porque essa oração não era a vontade de Deus, porque Deus tinha um propósito. Sabe, Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. Por isso que eu falo que a oração também é instrumento de transformação da nossa vida. É um instrumento de rendição. Porque se você fizer a oração como Deus espera que você faça, você não vai apenas ficar esperando uma resposta. Você vai ver tudo o que vai acontecer em relação àquilo, tudo que está envolvido. A vontade de Deus, gente, era cumprir o propósito dele através da vida de Jesus. Só que sabe o que Deus queria no final? Que Jesus reinasse. Sabe, eu quero falar uma coisa para você. Quando eu estava fazendo esse momento, escrevendo, veio muito forte no meu coração. Que Deus, ele quer que nós sejamos capazes de sujeitar as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos desejos à vontade dele. Sabe por quê que ele quer? Porque ele quer te dar algo muito maior. Ele quer te fazer algo muito maior. Só que enquanto você estiver preso nas suas vontades, na sua pequenez, você não pode receber o que você está pedindo e a sua vida se torna pequena. Deus, ele queria transformar, fazer Jesus reinar com ele em glória. Então a oração dele tinha que ser um momento de quê? De Jesus, de quebrantamento, de contrição, difícil. Sabe, difícil. Tem horas que Deus, ele quer te fazer reinar, mas você precisa sujeitar o seu desejo à vontade de Deus. Você precisa se submeter à vontade de Deus, você precisa fazer isso. A oração, ela nos fortalece para o propósito. Oração nos fortalece para o propósito. Ela nos prepara para você passar pelo processo. E presta muita atenção, viu? Se você que passou ou está passando pelo processo, não aprender com esse processo, você vai passar de novo. Aí não aprendeu, passa de novo. Não aprendeu, passa de novo. Não aprendeu, passa de novo. Aí você não aprendeu, vai passar de novo. Até você aprender. Por quê? Porque o final do Senhor, o que Ele quer no final? Que todos sejamos salvos. Então, nós não podemos ficar paralisados num processo que a gente não quer aprender.
Porque não quer se sujeitar àquilo que Deus tem. Há momentos que vamos ter que enfrentar a situação dolorosa. A gente vai orar e não vai ser respondido. Mas é por causa do processo. E o processo é bom. Pastora, que chicote é esse? Gente, o processo é bom. Porque ele vai nos levar para um lugar de paz. Um lugar de conquista, de tranquilidade. E, gente, por que a oração é tão necessária? Vamos para os teólogos de plantão agora. Por que a oração é tão necessária? Gênesis 1, 26 diz assim. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes, sobre toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que Deus fez aqui? Criou o homem. A imagem e semelhança dele, a Bíblia fala que nós fomos criados um pouco menores que Deus, muito parecidos com o Senhor. E falou assim, domina sobre tudo, viu? Aí, Adriana, domina sobre tudo. Te criei, domina sobre tudo agora. Deus cria o homem, sua imagem e semelhança, um pouco menor que ele, e dá poder, domínio e governança ao homem. Amém. E aí o que acontece? A oração se torna uma questão de legalidade e jurisdição. Por quê? Pela soberania de Deus, presta atenção. Quando eu falo soberania de Deus, ele é soberano, ele decide, ele faz como ele quer. Então, esse quesito nós não temos como, por que, Senhor, foi assim? Não, porque ele decidiu. Ele deu poder e domínio ao homem, determinou que ele agiria através do homem. Em Salmo 115, 16, por muito tempo eu mencionei muitos textos sobre esse salmo. Fala assim, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. Ou seja, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra Deus deu a nós. Estão me acompanhando? Então, Deus ele deu a terra ao homem. Todos os reinos eram do homem. Porém, o homem perde. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, um pouco menor do que ele, pegou, deu tudo e falou, o domínio é seu, a governança é sua, vai lá e arrebenta. Aí o homem vai lá e perde. Aí, quem se lembra do episódio da tentação de Jesus lá no deserto, quando Jesus foi ao deserto, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás? Teve um momento que Satanás virou para ele e falou assim, se me prostrares, está vendo esses reinos todinhos, eles no alto da montanha, eu imagino. Teve aquele momento e Satanás mostrou assim para Jesus, olha aqui, tudo aqui, está vendo todos esses reinos? Te darei tudo, se prostrares e me adorares, te darei tudo. O que Jesus respondeu? É mentira, seu Satanás mentiroso. Você não tem nada para dar? Foi isso que Jesus falou? Mentiroso. Jesus falou assim? Não, gente. Como não? Jesus respondeu que tínhamos que adorar somente ao Pai. Sabe por quê? Porque quando o homem peca no jardim, ele perde tudo e, de fato, Satanás tinha autoridade. Tinha sido entregado ao diabo. Todo domínio, toda governança, autoridade, o homem tinha perdido. E aí o que acontece, gente? Aí vem Jesus para restaurar a posição de autoridade do homem. Vem. Aí vem Jesus e fala, olha aqui, seguinte, o primeiro Adão pecou, mas eu cheguei. E eu vou resgatar a autoridade do homem. E aí ele diz, na palavra em João 14, diz assim, Jesus fala, digo-lhes a verdade. Gente, esse texto vocês têm que saber de cor. Vou dar um chá para vocês. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado.
fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem, fala assim, o que eu pedi, mas com força, o que eu pedi, em nome de Jesus, o Senhor vai atender. Aplaude a Jesus aí. Gente, quando o homem passa a obedecer a Jesus, ele resgata a autoridade. Mas aí ele precisa o quê? Reivindicar, Carol, através da intervenção da oração. Vocês estão entendendo onde está a oração agora, mais uma vez? Lá atrás, nós perdemos a governança, o poder, a autoridade. O primeiro Adão perdeu, o segundo Adão vem e resgata. Só que aí, como é que funciona? Através da nossa oração em nome de Jesus. Amanda, funciona através do nome de Jesus. E aí o porquê? Porque o Senhor, ele vai agir através do nome de Jesus para intervir e com a cooperação do homem. Vocês entenderam? Que a cooperação do homem como é que faz? Fugiu a palavra. Precisa acontecer. Indispensável. Deus não transferiu a plenitude da terra e deu tudo para o homem. É um tempo. Nós temos ela por um tempo. Até a volta de Jesus. Nós temos ela por um tempo. Deus, ele nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Autoridade. Você sabe que a autoridade é você mandar e acontecer. Isso é autoridade. Deus, ele nos deu isso. Mas ela precisa ser resgatada. Porque sabe o que está acontecendo? Muitos de nós estamos vivendo como inquilinos da terra. A Bíblia fala que os céus são céus do Senhor, mas a partir do momento que nós não temos autoridade, porque não obedecemos a palavra, porque não queremos saber de Deus, porque Deus é a última coisa, é só quando um câncer aparece, é só quando a empresa quebra, é só quando um filho vai para as drogas. Ei! O Senhor nos deu autoridade, só que a gente vive como inquilino na terra. Os céus são os céus do Senhor, a terra é nossa, mas e aí? É nossa? Como? A gente não tem autoridade, por quê? Porque estamos presos à nossa vontade. Estamos presos à nossa carne. Estamos presos a não querer fazer a vontade do Pai. Porque a gente é cheio de conjectura. Ai, não sei o quê, não, porque, olha, eu não posso por causa disso. Ah, porque a palavra não é bem assim, porque... Gente, eu não quero nem saber. Não quero nem saber o que os outros acham. E quem me conhece de perto sabe que eu não estou falando da boca para fora, não. Eu não quero nem saber, eu quero fazer a vontade de Deus. Deus nos deu autoridade através da oração para reinar em todas as áreas da nossa vida. Sabe, e essa performance de pessoas que não tem vida com Deus e ora gritando, achando que Deus é surdo, está aí muito enganado. Que fica repetindo oração aí, também está muito enganado. O que você precisa, de fato, é se relacionar com o Senhor. Eu não preciso gritar com a Rafa para ela me escutar. Eu não preciso gritar com a Rafa para eu ter uma amizade com ela. Eu preciso me relacionar. Eu preciso ser verdadeira. Gente, tem horas que eu vou orar. Eu falo, Deus, eu estou aqui orando desse jeito que vocês vão escutar. Eu não quero fazer isso aqui, Senhor. A minha carne quer outra coisa. Eu não tenho vontade de te obedecer nesse assunto, Senhor. Não tenho, Senhor. Mas eu sei que eu estou errada e eu preciso fazer. Me ajuda, Senhor. Muda meu coração. Me ajuda, Deus. Sabe, tem horas que nós temos que sentar, tirar o nosso tempo com Deus e falar assim, Deus, eu não gosto de orar, eu não sei orar, não tenho o hábito de orar, mas eu estou aqui, Deus, eu quero falar com o Senhor.
Senhor, a Bíblia, a pastora Sandra hoje falou que em nome de Jesus eu tenho que orar, então eu estou aqui orando em nome de Jesus. Eu quero colocar aqui a situação que eu estou. Eu não consigo te servir, meu Deus. Todos os dias eu oro, Senhor, me ajuda a te servir. Me ajuda, Senhor, a te obedecer, porque tem horas que eu também não quero obedecer. Tem horas que eu também não quero servir. Por quê? Porque essa carne humana, essa é a nossa natureza pecaminosa, gente. É a verdade. Qualquer líder nesse planeta, seja pastor, bispo, patriarca, apóstolo, seja o que for, passa por isso que eu estou falando com vocês. Exatamente por isso. Porque a gente tem que desmistificar as pessoas. Entender que nós somos servos, humanos, e temos as nossas fraquezas. 1 João 3,22 diz assim: e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Eu vou ler de novo com você, que esse versículo foi muito bom para mim. Eu acredito que vai ser para vocês. E recebemos dele tudo o que pedimos. Quem quer receber de Deus tudo que pede? Amém. Aí fala aqui, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Qual é o mandamento, Senhor? Eu tenho que me batizar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que orar. Então eu vou fazer. Quero fazer? Não quero fazer. Mas a Bíblia está falando aqui que é para fazer. A Bíblia está dizendo que tem que fazer. Recebemos dele tudo que pedimos. Por quê? Porque a gente obedece. Qual é a grande chave para que a nossa oração seja escutada, gente? Talvez você não consiga pegar tudo que eu falei nessa noite. Mas algumas coisas muito importantes têm que ficar cravadas no seu coração. Como é que a sua oração vai ser respondida? Primeiro, ela precisa ser feita. Segundo, você tem que buscar a vontade de Deus. Terceira, você tem que resgatar a autoridade que Deus pode te dar. Através de quê? Do seu relacionamento com o Senhor. Através do nome poderoso de Jesus. Gente, Jeremias 29:11 diz o seguinte, que Deus tem planos lindos e melhores que os nossos para nós mesmos. O expediente de Deus é nós. Já viu quando o nosso expediente é cuidar dos nossos filhos? Tem horas que a gente fica só focado. O que ele comeu, o que ele não comeu, o que ele fez. Ele foi para o esporte, ele foi para a aula, ele prestou atenção, ele dormiu, acordou, tomou remédio. Nosso expediente, meio que mãe maluca é esse. O expediente de Deus, do nosso Pai, é com a gente. O Khaled acordou, o Khaled dormiu, o Khaled comeu, o Khaled foi para o trabalho, o Khaled voltou, o Khaled casou, o Khaled tem filho. É o expediente de Deus. Somos nós. E aí a palavra fala em Jeremias 29:11, que ele tem planos maravilhosos para nós. Planos de paz, não de mal, que quer nos dar um futuro muito melhor do que nós podemos planejar para nós. Porém, nós precisamos o quê, gente? Refazer a nossa rota. Voltar para o plano original de Deus. A vontade dele na nossa vida. Sabe, a oração, ela muda tudo, ela traz livramentos. Abraão orou pelo sobrinho Ló, livrou ele da destruição. Isaac, ele orou por Rebeca para que ela concebesse. Ana orou para que Samuel nascesse. Moisés orou a Deus para que o povo fosse liberto. Jesus orava o tempo todo. Lutero orou o tempo todo. E você também ora, e eu também oro o tempo todo. O mesmo Deus que respondeu os patriarcas é o mesmo Deus que hoje está aqui para escutar a nossa oração e mudar a nossa história através da oração. E sabe, eu quero fazer um desafio com você. Se você, a partir dessa noite, fizer um compromisso de fazer a coisa certa, Deus vai mudar a sua história. Ele vai pedir, Ele vai responder mais do que você está pedindo. Eu quero falar uma coisa, quero fazer um desafio com alguns aqui. Casados, ore com seus cônjuges. Nunca orei, ore junto. Ele viaja muito. Eu e o Júnior passamos a vida toda, nós rodamos quase o planeta todo já. É verdade, eu não está rindo. Mas nós nunca deixamos de orar, nem que fosse por telefone. Eu desafio as famílias a começarem a orar junto. Pastora, eu não tenho mais família. Comece a orar sozinho. Ore sozinha. Ore com o seu filho. Ore com alguém.
A igreja te deram um desafio, quer dizer, isso aqui não é mais uma célula, deixou de ser célula há muito tempo, isso aqui é uma igreja que só está esperando, procurando, achando um prédio para mudar. Então você está recebendo, você está embaixo da cobertura de uma igreja, isso aqui é uma convocação. Se você não entender que você está no lugar certo, para um destino maior do que você imagina, você precisa entender isso nessa noite.